Não apareceu. Boa noite a todos, todas e todes. Vamos iniciar então a nossa aula aberta com Denise Nanoia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente gostaria de saber se tem algum problema de nós gravarmos. Faz assim, ó, para a gente poder ver vocês, ou manda no chat. Tudo bem? Então tá bom. Tá. Vamos começar então, né? Bom, eu sou Adriane Rita Lobo, sou psicóloga, sou psicodramatista, estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu faço parte do grupo de estudo de psicodrama e relações raciais, coordenado por Maria Célia Malaquias. E é um prazer enorme recebê-las, recebê-los, receber a todos aqui. O nosso agradecimento para a Denise pela generosidade em compartilhar esse conhecimento, né, nessa aula aberta. E desejamos a todos um ótimo encontro, uma ótima aula. E estou bem nervosa, ansiosa e feliz, porque é uma conquista para mim e para a Sirlene. A gente está começando um projeto novo que se chama Projeto das Pretas, que está nascendo, então é um passinho de cada vez, né? E a Denise generosamente nos acolheu e já temos na fila Maria Célia também. São nossas professoras, nossas mestras que nos acolhem e nos fortalecem. Vocês vão ouvir falar muito das pretas, então nos sigam, tá? Temos umas coisas bem legais, assim, para trabalhar a potencialidade do nosso povo e de quem quiser somar conosco, né? E é isso. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Sirlene. Eu quero apresentar primeiro o Carlos, né? O Carlos, ele é o nosso apoio tecnológico. Fala um pouco de você para nós, por favor, Carlos. Sou Carlos, formado em psicologia, psicodrama, sou membro da equipe do IPS, né? É isso. Legal. Então, eu sou psicóloga, sou psicodramatista. Estou falando com vocês de Minas Gerais, né? Eu sou de Nova Lima, uma cidadezinha próxima de Belo Horizonte. Atualmente eu moro em Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu também estou muito emocionada. Nós estamos dando um start no nosso projeto das Pretas. E, felizmente, nós conseguimos uma vaguinha na vaga da Denise, né? Na agenda da Denise. Quero agradecê-la, Denise, é uma honra ter você aqui. E vai ser um momento de muitas práticas, né? De muita vivência. O projeto das Pretas tem como objetivo, tanto meu quanto da minha amiga Adriane Lobo, passar para frente o que nós estamos aprendendo no grupo de psicodrama, no grupo de estudos de psicodrama e relações raciais, né? A gente entende que na medida que a gente vai desenvolvendo, crescendo, adquirindo conhecimento, nós temos uma obrigação, entre aspas, com os nossos irmãos de passar tudo isso para frente, né? Então, que a gente tenha um bom aproveito aqui hoje. Quero apresentar a vocês a Denise Nonoia, que vai estar conosco durante este evento. Fala, tá comigo então? Boa tarde a todos, todas e todes. É uma honra estar abrindo, né, o Pretas. Fiquei muito feliz, muito honrada com o convite da Adriane e da Sirlene, né, colegas assim de longa data. E acho que é isso. Devagarzinho a gente vai colocando o objetivo do trabalho. Estou vendo aqui muitas pessoas conhecidas, algumas pessoas já assistiram a essa palestra, a essa aula,
mas sempre a gente tem algo novo, algo que a gente acrescenta a partir do processo mesmo de crescimento, de conhecimento e por aí vai. Antes de começar falando dos objetivos e de como nasceu esse trabalho, eu vou pedir para que vocês se apresentem. A Adriane e a Sirlene já fizeram um pouco isso. Não, acho que a maior parte é psicólogo, né? Somos todos psicólogas, mas de que lugar se está falando? De que lugar se fala? Eu, por exemplo, tanto o lugar geográfico quanto o lugar social e o lugar, quiçá, emocional. Começo por mim. Sou paulistana, filha de nordestinos que migraram para São Paulo na década de 60 e atualmente eu estou no litoral norte do Rio Grande do Sul. São essas as minhas fronteiras. Quem quiser pegar a peteca, o que é que eu passe a peteca? Eu estou vendo aqui a carinha da Ana Lúcia Tavares. E sou psicóloga também. Uhum. Oi, gente. Ixi, eu sou de Santos, litoral caiçara, fui para Minas na adolescência e hoje estou morando em Franca, então já passei um pouquinho por cada lugar. É, Do litoral para o interior, né, Ana? do litoral para o interior, tem um pouquinho de tudo aqui. E é isso, estou feliz de estar aqui com vocês. Bacana. Passa a peteca. Ah, eu vou passar a peteca para Elizabeth, que está aqui embaixo de mim, ó. Oi. Aqui na minha tela, tu estás embaixo, eu estou em cima. É. Ana. As telas são mutáveis. O Tu da Sim, Beth sim. já denunciou, né? O Tu da Beth já Já denunciou. denunciou. Eu nasci em Montevidéu, fui transportada pro, fui roubada do Uruguai, não é? E fui para o Rio Grande do Sul, registrada no Rio Grande do Sul. E hoje, há 37, 38 para 39 anos, eu moro no Mato Grosso do Sul e é de Campo Grande que eu estou falando. Eu sou de uma família grande, os meus pais, os meus antepassados judeus, mas eu sou uma pessoa que segue tudo menos algo que seja muito rígido. Eu estou aprendendo um pouco de cada coisa. Sou psicóloga, psicodramatista e participo do grupo Zerca de Psicodrama, junto com a Adriane, grupo de estudo junto com a Ana. É muito gostoso com a Ana Lúcia. É isso. Eu passo para Ermelinda. Tarde. Bom, eu sou Ermelinda, filha de Severina, nordestina de Pernambuco, e Zerbini, de Minas Gerais, Guaxupé. Moro em Santo André, sou andreense aqui da capital paulista. Minha formação é em serviço social. Hoje eu sou aposentada. Estou fazendo a minha formação pela SOPS. Sou aluna da Maria Célia, da Denise, bastante gente boa. E faço parte também do grupo de estudos de relações étnico-raciais, e é um prazer estar aqui participando dessa aula. Eu já tive a oportunidade de assistir essa aula num congresso, foi para o meu primeiro congresso aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de estar como ego da Maria Célia num trabalho, e a Denise estava lá, então eu tive a oportunidade de assistir essa aula e muito feliz de estar podendo ouvir novamente e participando dessa aula aqui com todas vocês, com todos vocês. Muito obrigada. E eu passo a bola para Daniela. Acredito que seja eu. Olá, boa tarde. Eu sou baiana, mas atualmente estou morando em São Paulo, há aproximadamente 8 anos, e sou psicóloga. E é isso. Você passa a peteca para quem, Daniela? Vou ver aqui, é que eu não estou vendo todas as pessoas, só um momento. Tem Stephanie.
Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Stephanie. Eu tenho uma conterrânea aqui, eu também sou de Franca, mas nasci Ai, aqui, nunca me mudei. Meus pais também são daqui. Sou estudante de psicologia e que mais? Faço parte também do grupo de estudos de psicodrama e relações étnico-raciais. Estou muito feliz de estar aqui, assim, super gostoso. que legal. A Peteca tá Opa, perguntando. gente, esqueci que eu tenho que passar. Eu passo para Soraya. Pode ser? Olha só, eu estou dirigindo aqui, mas tudo bem, tento falar. Eu sou a Soraya André, sou nascida na Zona Norte de São Paulo, meu umbigo está na Casa Verde, em São Paulo. Atualmente estou em Santo André, sou educadora física por vocação, psicóloga por missão, psicodramatista por paixão. E estou aqui também para aprender, né, vendo minhas colegas aí, Maria Célia, e faço parte do grupo da Maria Célia, com quem eu tenho aprendido muito sobre essa questão étnico-racial, e prestigiar a maravilhosa Denise aí, com quem a gente tem caminhado em alguns outros espaços. Prazer imenso estar aqui, sou filha de Dona Neide, matriarca do samba paulista, Esther Israel, primeiro estudo da Escola de Samba Unidos do Peru, e sambista por tradição, o samba corre na minha veia. Quem vai passar, né? Vou passar para a Silvana, a minha amiga aí de inscritos e inscritas. Obrigada, boa tarde. Estou feliz por estar aqui. Muitas pessoas queridas por aqui que eu estou vendo. Sou Silvana Gondim, de São Paulo, nasci em São Paulo. Meu pai é nordestino, ele era cearense, é falecido já. Minha mãe é paulista, mas assim, quase Minas Gerais, ali perto de. Ai, gente, depois eu vou lembrar o nome, mas é pertinho de Minas. Ela sempre comentava isso com a gente. E nós íamos visitar a irmã dela, que morava lá perto, e está na ponta da língua e não lembro. E sou mãe, tenho 4 filhos, 3 netas, professora, comecei com pedagogia, especializei em psicopedagogia e conheci com muita alegria e felicidade a nossa saudosa Leila Kim. E em 2012, me fiz formação com ela de psicodrama, fiquei apaixonada, me tornei professora no ensino superior. No meu mestrado fui falar sobre isso, sobre o psicodrama pedagógico, porque no psicodrama eu achei assim muita vida para auxiliar as pessoas a viverem os próprios papéis sociais. E a criança ela vem com muito menos estigmas do que o adulto. Quando nós falamos com os adultos, as coisas vão ficando mais difíceis, mas a criança, ela chega sem medo nenhum, ela passa a ter medo depois das coisas que vão acontecendo. E eu amo estar aqui, sou do grupo da Maria Célia, Relações Étnico-Raciais, e estou assim muito feliz. Sou do grupo da Adriane Lobo também agora, há pouco tempo, estou feliz também com isso. E parceirona da Soraya André, minha irmã, que a gente está sempre junto escrevendo alguma coisa, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito honrada de estar aqui. Eu passo para Maria Célia. Obrigada, Silvana. Se me ajeitar aqui, que não deu tempo para chegar em casa, estou no celular. Eu estou falando de São Paulo capital, estou no meu consultório. Eu sou paulista de Olímpia de nascimento, mineira de coração, filha de mineiros, e moro em São Paulo há muitos e muitos anos, então também sou paulistana de São Paulo, psicóloga, psicodramatista, idealizadora e coordenadora desse grupo de estudos de psicodrama e relações raciais. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter conseguido estar aqui com Denise, com a Silene, com a Adriane, esse projeto lindo. Estou muito feliz e muito orgulhosa, e muito agradecida. E tantas outras pessoas aqui do nosso quilombo que estão juntas também.
Muito obrigado. Peteca. Para quem eu passo, né? Tentei olhar aqui, Denise, eu não estou vendo, mas queria passar para a Angélica. Eu ainda não consegui ver. Eu sou inábil com essa questão do celular. Olá, Não tem pessoal, mais, boa né? tarde. Tô Tá. aqui. Quer dizer, boa noite já, né? Então, sou Angélica, também psicóloga, sou de São Paulo, então nasci na capital mesmo, então sou paulista, meus pais são paulistanos e os avós dos dois lados são nordestinos. É, Estou aqui por convite de uma amiga, infelizmente ela não conseguiu vir, e é um assunto para mim que me interessa muito, né? São discussões que eu tento me envolver, que dentro do consultório também eu acho importante eu poder ter um conhecimento até para o manejo mesmo dentro do consultório. Então, falei, deixa eu, né, conhecer, deixa eu estar presente, e aqui estou. Obrigada pela oportunidade. Deixa eu passar a bola, deixa eu olhar aqui. Acho que já foram tantas. Já foram. Quem que não foi ainda? Tem algumas pessoas que estão com a câmera fechada, né? O Augusto, Augusto? a Vamos ver se ele está aí. Ana. Augusto? Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Augusto, eu tenho 25 anos, sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meu pai é paulista, minha mãe é mato-grossense e hoje eu moro em São Paulo, capital. Sou bailarino, não sou psicólogo, sou paciente da Adriane. Conheci Maria Célia, Elizabeth também no evento do lançamento do livro que teve aqui. E é uma honra poder estar aqui também, poder aprender, sempre bom aprender, né, de outros pontos de vista também. E é isso. Muito obrigado. Augusto, para quem você passa a bola? Tem a Arline, tem a Ah, verdade. Ana. Pode ser Arline. Arline. Obrigada, boa tarde, boa noite, boa noite. Eu estou a falar-vos de Maputo, Moçambique, e vão-me desculpar que eu estou de pijama, porque assim, eu só não podia perder, mas era hora de dormir. E eu estou muito feliz de estar aqui porque o tema realmente me atraiu imenso. Eu sou psicóloga e estou a fazer a capacitação em psicodrama com a BPS. Simplesmente gosto imenso. Eu trabalho na área de saúde mental e bem-estar no trabalho e conheci o psicodrama em 2017, quando uma professora, Maria Inês Gandolfo Conceição, veio a Moçambique para o EME e fez o curso de introdução ao psicodrama e eu simplesmente apaixonei-me, mas achei que precisava de mais maturidade, tanto profissional como pessoal, para lidar com a ferramenta que eu tinha achado forte demais, tinha achado o psicodrama muito potente e agora finalmente dei mais chance de entrar no mundo e estou a gostar imenso e estou muito feliz de conseguir estar aqui. Obrigada, e eu passo então para a Ana. A Ana Ana se apresentou no chat, ela não tem como abrir a câmera. Deixa eu ler. Ana, ela é de São Paulo, ela é paulistana, também filha de nordestinos, psicóloga, psicodramatista, e está muito feliz de estar nesse espaço de pertença e inclusão tão importante. E pede desculpas pela dificuldade de áudio e vídeo, mas está conosco. Que mapa, né, gente, dá para fazer? Que mapa interessante, e só nessa breve apresentação, quantas histórias que tem aí, né? E eu acho que a Arline faz essa conexão a respeito do que a gente vai falar, né? Essa conexão África-Brasil, super importante. Obrigada, Arline, está falando de tão longe, e seja super bem-vinda, assim como todas e todos os outros. E eu acho que quando a gente fala
Eu sou filha de nordestinos, eu sou baiana e moro em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas moro em Mato Grosso, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Montevidéu, fui sequestrada. A gente vai contando uma história. E essas histórias pessoais, de alguma maneira, está falando da história que a gente precisa contar, que é a nossa história, a história do Brasil. Esse trabalho, ele surgiu não com esse nome, ele surgiu como o complexo de vira-lata. Eu achei que não fazia hoje mais sentido falar de complexo de vira-lata. Então, eu resolvi chamá-lo da Redenção de Cã. Talvez, durante a apresentação, a gente entenda o que é a Redenção de Cã. De maneira mais específica, eu trabalhei em universidade, eu também fiz parte do grupo de estudos e relações étnico-raciais, com a Maria Célia. Eu fui coordenadora na SOPSP e atualmente eu estou cursando psicologia decolonial. Meus contatos. E aí, como eu disse, esse trabalho, ele serviu de base para o capítulo do livro Complexo de Vira-Lata do Brasileiro, que é um livro organizado pela Maria Célia Malaquias, nossa querida Maria Célia, e aqui presto todas as honras. E foi quando realmente essa inquietação, todo esse processo de estudos começou. E esse livro foi publicado em 2020. Como é que nasce essa inquietação? Maria Célia estava coordenando um grupo numa universidade e durante um desses trabalhos, uma pessoa, um participante falou, olha, eu não sei como é que se dá isso, porque eu sou de uma família multiétnica. Eu sou claro, mas eu tenho uma irmã que é negra. E ela sofre muito dentro da própria família. E aí eu comecei a ficar inquieta a respeito disso, porque eu também sou de uma família interracial. Família da minha mãe negra, família do meu pai branca. E aí eu lembro muito, a Maria Célia falou, Denise, por que que você não escreve isso? Não é, Maria Célia? E ela foi me acompanhando nesse processo de escrita, de elaboração, até que surgiu o Complexo de Vira-Lata, que está publicado e que também eu fiz algumas oficinas a respeito. Mas hoje, em 2025, eu acho que não dá mais para falar do Complexo de Vira-Lata, porque é reforçar uma ideia, é reforçar um lugar, que é um lugar que, no meu entender, a gente precisa estar saindo. Mas isso não dá para a gente negar a história. É preciso olhar para o passado para que a gente possa planejar no presente como nós queremos o futuro. A partir de então, deixa eu voltar, do complexo de vira-lata, eu tiro essa ideia tão forte, mas de alguma maneira ainda discuto o sentimento de inferioridade, esse sentimento de subalteridade, ou de que lugar que nos colocam, e que maneira isso envolve o fato, entre parênteses, entre aspas, de sermos mestiços. Lembrando que o termo mestiço é um termo histórico. Contra todo momento, a gente tem um antropólogo, Kamegele Munanga, que ele vai dizer, espera aí, essa ideia da mestiçagem, do mito da democracia racial, na verdade, impediu no Brasil uma concepção que fosse mais plural, mais plurirracial. E aí a gente tem todos esses eventos históricos. Ok? Uma provocação. Não deu certo a provocação? Deu certo. O que que vocês veem nesse quadro?
O nome desse quadro é A Redenção de Cã. Foi pintado por Modesto Brocos em 1895, ou seja, 7 anos depois da Lei Áurea, tá? Ela hoje é uma pintura bastante criticada, porque ela veio a reboque do movimento eugenista. Mas o que vocês veem? Pode ir falando, abrindo o microfone, pode ir escrevendo no chat. Um de cada vez, por favor, não fiquem tímidos. Posso falar então? Eu vejo uma mulher negra agradecendo, né, assim, uma posição de louvor, de agradecimento, assim, por uma criança que tá nascendo, entendo que é a filha dela, de pele clara, e esse marido só observando. Não sei. A princípio, eu vejo isso. E como você se sente, Stephanie? Vendo essa imagem, eu me sinto muito mal, assim. É Muito um horrível, né? sentimento de, não sei, é muito confuso com isso, assim. Sim. Alguém mais gostaria? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, porque eu estou com a tela compartilhada. Mas alguém mais gostaria de se colocar? Não tem nenhum comentário no chat, tá, Denise? Tá. Vocês percebem a diferença do chão? Nossa, só percebi agora que você falou, Denise. Não tinha observado. Denise, Eu agora que também você não. falou, desculpa, eu observo o olhar do homem. Sim. Que olhar é esse? Um olhar de deboche, um olhar de. Ah, é isso aí, né? Essa criança, né? Meio cínico, ironia. Para mim, me passa uma ironia esse olhar. Denise, Sim. é, o que hoje, agora está me chamando a atenção com a mulher negra de pé, como ela está com as mãos, umas mãos de louvor, né? E a criança Uhum. também voltada para ela, né? Está me chamando a atenção a posição dessas duas mãos. A dela é de louvor. Eu estou me perguntando, e dele ou dela, do bebê que está aí no colo, né? Isso mesmo. E quando a Maria Célia fala dessa forma, eu vejo que a mão dessa mãe, né, digamos assim, que está segurando essa criança, está voltada também para essa senhora, né? É. Como se ele não fizesse parte desse núcleo familiar. Ou se ele, né? E aí, nesse sentido, eu pergunto para vocês: se essa mulher aparecesse hoje no consultório de vocês, ou fizesse parte das relações de vocês, que questões ela traria? De onde ela viria? E o pai dela? Será que o nome do pai dela está na certidão de nascimento? Será que aquele marido respeita ela? Quais seriam os conflitos que ela traria? Será que ela conseguiu se formar? Como será que ela cuida? Qual é a rede de apoio que ela tem para essa criança? Quais são as questões que ela tem quando ela lembra daquela mãe fazendo o louvor?
E esse marido ficou ou foi embora? Como seria essa mulher na atualidade? Faz sentido essas perguntas? E o que nós poderíamos falar para ela? Provavelmente ela diria assim: puxa vida, na minha certidão de nascimento, tá até que eu sou branca, mas eu sei que eu não sou branca. Ah, mas aí eu fui participar do movimento negro, disseram que eu não tinha raiva, isso é uma história verdadeira, tá, gente? Disseram que eu não tinha raiva suficiente para participar do movimento negro. Eu não sei. Eu sou parda, sou mestiça, sou negra. Quais seriam os conflitos que essa mulher traria? Quais seriam os questionamentos que ela falaria para nós? E como nós conseguiríamos acolher esses questionamentos? Tá, não sei, só estou perguntando, tá bem, gente? Não faço Deixa eu, co- ideia. eh, deixa eu compartilhar algo até que de uma paciente mesmo minha atual, né? Ela é uma mulher negra, mas tem uma irmã que tem a pele branca, né? A mãe também tem a pele mais clara que a dela. E ela fala de não sentir pertencente mesmo àquela família. É, e aí tem toda uma questão assim dela não saber mesmo as origens, né? O pai deixou a mãe, ela era muito novinha. Então ela não conhece o pai, não sabe, só tem a versão da mãe da história, não sabe a versão do pai, tem medo de ir atrás desse pai e de alguma forma esse pai precisar dela, enfim, de uma dependência, porque a família dela, a mãe e os irmãos já dependem muito dela, né? Ela que se tornou meio que a mãe da família, assim, porque a mãe enfim, uma condição bem precária. Então, ela que foi a filha que saiu daquela realidade e conseguiu vir para São Paulo também e fazer uma diferença. Então, é isso, assim, é uma sensação de não pertencimento mesmo, sabe? De não pertencimento. É. É, provocação, e eu acho que são muitas perguntas. Uma das possibilidades que eu vi foi buscar na história. A história do porquê a gente tem esse sentimento tão arraigado e por que a nossa história é racializada? Porque ela foi racializada desde o início. E quando a gente fala de relações raciais, a gente está falando de todos os lugares, seja das pessoas negras, das pessoas pardas e das pessoas brancas. Porque a gente precisa racializar a questão das pessoas brancas. Quando a gente fala de relações raciais, a gente está falando dessa história. Eu vou retroceder um pouco, até a gente poder entrar um pouquinho em algo de psicodinâmica. Claro que eu tenho um olhar de psicodramatista, mas a gente pode ir acrescentando com outros olhares, ok? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Se ficar muito angustiante, me avisem, por favor, tá, gente? Compartilhem. Vamos deixar ela. E é isso mesmo, né, Angélica, que você acabou de colocar. Porque quão intensamente a escuta de pacientes, de amigos, de amigas, nós mesmas, né? Eu acho que uma grande provocação a partir desse encontro que eu tive com a Maria Célia foi poder olhar para as minhas origens e foi poder ir descobrindo esse conflito dentro de mim, desse lugar de pertença, de vergonha, e que julgamentos extras alheios nos colocam nesse lugar de não sermos merecedores, como a sua paciente coloca, né? E como tantas outras pessoas colocam. E que muitas vezes isso vem sim associado à cor de pele
ou com a origem racial. E aí o que a gente vê, que a grande variedade de cores de pele dos brasileiros, ela traz inquietações, angústias, prevalecendo a valorização do modelo branco. A gente tem isso na nossa história. E a gente precisa olhar para a história, porque senão ela corre o risco de se repetir. Hoje de manhã eu soube uma notícia tenebrosa de Santa Catarina. Tenebrosa, gente. Uma parte, eu não sei falar a palavra, mas uma divisão de crianças de ensino infantil por cor de pele. Então, é preciso sabermos muito da nossa história para que a gente possa fazer diferente. Esse conflito, ele vai aparecer, sim, nas relações intersubjetivas, intrafamiliares e nas relações sociais. A gente vai estar vendo esses conflitos, principalmente porque a gente vai estar vivendo sentimentos de humilhação, de pequenez, ou ao contrário, eu vou precisar mostrar o tempo todo que eu sou muito boa, como sua paciente, Angélica. Eu vou precisar mostrar o tempo todo que eu, sim, sou merecedora, porque eu sou perfeita, porque eu faço tudo de bom. E isso é um sofrimento muito grande para a pessoa, né? E quando você vai procurar os seus iguais, você não encontra iguais. Eu trabalhei 27 anos numa universidade de excelência, Universidade Pública de São Paulo. Durante esses 27 anos, somente 2 diretores de faculdades negros. E um foi eleito à revelia da congregação, porque ele foi muito, muito insistente. Isso que eu já acabei de falar, né? A autoimagem, ela é referenciada de uma maneira negativa. Ela é referenciada a partir do modelo branco. Em relação ao cabelo, hoje um pouco menos. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, tinha um tal de boa aparência. Boa aparência era ter cabelo liso. Em relação aos traços. E dentro da família interracial, o fato de eu parecer com a família mais branca ou com a família mais negra. Ai, puxou para fulano. Ah, será que vai clarear? Será que não vai clarear? Isso dentro da própria família. Já comentei, isso traz sofrimento psicológico. E se a gente pensar que numa sociedade racista, em que o poder é branco, quanto mais escura a pele, mais alvo de preconceito racial. Claro que uma pessoa parda sofre preconceito. Uma pessoa negra, retinta, sofre muito mais preconceito. É disso que a gente está falando. E é um discurso que vai ficando muito presente nesses discursos mais autoritários, mais vigentes hoje em dia. Uma outra fonte de sofrimento é a pessoa negar suas características externas, né? Tentando se aproximar cada vez mais do modelo branco. Mas por que eu preciso me apartar da minha identificação com a minha parte negra? Por que eu preciso negar a minha identidade?
ou as identidades que habitam dentro de mim, né? Se eu me identifico com uma, eu sou obrigada a negar a outra? É como se eu tivesse que fugir, omitindo a minha parte negra ou a minha parte indígena. Eu estudo com uma menina que ela está redescobrindo toda a origem indígena dela. E ela fala, agora eu entendo o meu rosto. Agora eu entendo as minhas fronteiras. Mas olha o processo, né? E afinal, quem somos nós? Né? De que lugar é esse? Lugar geográfico, social, psicológico, emocional, né? O que nos convenceu do aviltamento da nossa autoimagem? E como é que a gente pode avançar nessa consciência de pertencimento? Que eu acho que é assim, nessa consciência de pertença. Antes de prosseguir, quero ouvir vocês. Como é que está chegando até aí? Pode ser em uma palavra, duas, três. Vocês vão me desculpar, gente, mas eu estou com uma mega alergia. Tá muito calor e é muito ar-condicionado, aí a gente... Então, Reflexivo. uma palavra, como é que está chegando? Em uma palavra, Reflexivo. reflexivo. Ai, gente, ficou reflexivo demais, por favor. E Muitas, conheci, Maria Célia, muito impacto, impactante. impactante. Tantos anos depois, né, Maria Célia? E ainda tantas conversas que eu falava, eu sofro com isso, Maria Célia. É sempre, sempre nós somos pegas, né, Denise? Cada vez Exatamente. de um lugar. E como é importante e necessário espaços como esse, para a gente se dar conta, né? Exatamente. Para mim, Denise, é lembranças do passado, sabe? Muito fortes. São muito fortes, porque a gente começa a falar, né, assim, é um esforço de ficar na teoria, porque as cenas vêm. As cenas vêm, né? Eu sei que se eu abrir uma cena, a gente entra no processo mais emocional. Porque a teoria ela vai fazer um link emocional com tudo que a gente viveu, porque afinal de contas, são histórias muito pessoais. A Ana escreveu Acolhida. Essa história, né? Ela, desde o início, né? Ela bate muito com a minha vida. Aquela foto, né? Da criança no colo. A mamãe, por exemplo, ela fugia do sol, tá? Eu não entendia por causa disso. Eu não entendia, né? Eu fui começar a perceber essas coisas depois, né? Depois de adulto. Ah, que o tio Manuel era um negro. Eu não percebia isso. Percebi depois, né? A tia Lourdes, que eram todos irmão da mamãe, irmã. A mamãe era mais clara, mas ela fugia do sol. Eu vejo algumas fotos dela antiga, mais nova, né? Ela tinha esse medo de, se ela pegar sol, escurecer a pele.
a história, né, de vida da família. Por exemplo, o tio Manuel, que era o mais negro, realmente foi o que teve a vida mais dura. Sofreu muito. A tia Lourdes, eu fui percebendo o sofrimento, né, o apoio que ela teve que ter quando meu tio morreu, né? Eu não conhecia ele, eu era muito criança ainda. E como que a família do marido dela, né, ela isolou ela. E nós fomos descobrir isso só depois, né? Por exemplo, que eles tomaram, tinha um prédio, ela foi morar no subsolo do prédio. E o prédio era dela, que era do marido dela. A família tomou. O papai era semi-analfabeto, ele não entendeu isso. Quando ele descobriu isso, ele ficou. Que o papai que apoiava os irmãos da mamãe. Os irmãos. Ele dava um apoio muito grande. Ele ficou muito, nossa, muito chateado. E eu só fui perceber essas coisas, gente, depois de adulto. Aquilo para mim, eu não percebia isso. Essas questões de como era difícil. E depois de adulto, trabalhando, eu trabalhei muitos anos, tenho formação em psicologia, mas eu trabalhei muitos anos na área técnica em refinaria. Um colega meu, excelente, ele tinha formação em engenharia, depois passou em concurso de engenharia, todo, interno na Petrobras, negro, a dificuldade dele, nossa, ele era um cara fantástico, bem acima da média em termos de capacidade, mas a dificuldade dele de conseguir viver ali dentro, porque ele acabava criando muitos conflitos com as pessoas, né? Ele tinha muita dificuldade. Ele acabava sendo assim, muito, vamos falar assim, muito violento, né? Na hora de colocar as coisas nas reuniões, tudo. Ele não conseguia, ele tinha uma dificuldade danada. E ele tinha um potencial imenso, imenso. A gente conversava muito, né? Por uma série de razões, eu acabava ficando muito, a gente conversava muito. Trabalhamos muito, muito juntos, né? Então, essas coisas eu só fui percebendo aos poucos, depois de adulto mesmo. Como que isso Isso é. é, isso é muito forte, você sabe, Carlos? Eu também só fui perceber depois de muito adulta, principalmente depois de ter sido o ego da Maria Célia, com o comentário desse rapaz participante. E aí as cenas, muitas coisas que minha avó falavam, principalmente para mim, para o meu irmão, né, minha avó paterna. E aí você vai dando conta, parece que as coisas vão fazendo sentido, como foi a família da minha mãe, a família do meu pai. Me sinto assim muito identificada com o seu relato. E a partir do relato do Carlos, gente, eu fico também num dilema, Adriane e Sirlene, se a gente continuaria a apresentação, né, se viria uma parte mais histórica, ou se a gente subdividiria o grupo para que as pessoas pudessem fazer relatos, né? Acho que o Carlos traz um relato bastante importante, bastante significativo. Talvez eu possa apresentar durante mais 15 minutos e aí a gente subdivide o grupo. O que é que vocês Sim, acham? Ok, O que sim. é que o ok. grupo acha, gente? Tá? Eu acho que Carlos traz algo bastante importante, bastante significativo e que, assim como Carlos, imagino que todo mundo queira contar um pouco dessa história. Podemos fazer assim? Ok. Sim, sim, sim. Obrigada, Carlos, pelo sua fala tão impactante. É, é importante, então, a gente entender como é que foi a nossa história, como foi a nossa formação enquanto povo, né? Se é que a gente pode se dizer um povo. Como é que a gente foi tratando, como é que o negro, como as pessoas negras que vieram de África,
sequestradas e escravizadas foram sendo tratadas. E como manter essa pessoa trabalhando além do chicote? Era convencendo que ele era racialmente inferior. Era tirando os direitos dele. Era não o tratando de maneira humana. Antes do negro, a gente tem um apagamento importante, que é o apagamento dos indígenas. O primeiro brasileiro foi uma criança bastarda, nascida de pai português e mãe indígena. Uma criança da qual não tinha o reconhecimento do pai, mas que também não tinha a admissão na sua cultura indígena. A mãe acolhia essa criança, mas a tribo não poderia, mas ela não tinha legitimidade para ser acolhida integralmente na sua cultura. E aí são essas as marcas, os fundamentos da nossa identidade. As crianças índias bastardas restaram o ostracismo e o aniquilamento de sua cultura. E aos negros, o aviltamento de sua identidade e o abandono social. Os primórdios de nossa história, portanto, eles são forjados pelo degredo e pela solidão, nas quais as relações trazem o sinal de exploração, de banimento e humilhação. Tudo isso concomitante à utilização predatória da terra e do patrimônio brasileiros. É importante a gente lembrar que a Península Ibérica também foi uma região de fortes ciclos migratórios. Desculpe o erro de português aqui. O solo português ele foi ocupado por celtas, romanos, mouros, muçulmanos e judeus durante toda a formação da Península Ibérica. Mas quando os portugueses chegam aqui, eles chegam de uma maneira extremamente violenta, né? De forma muito predatória. Nesse sentido, só queria deixar um dado. Alguns anos atrás, foi realizada uma pesquisa sobre o DNA brasileiro em diversas regiões. 80% do DNA vindo da mãe é de mulheres indígenas ou negras, dos brasileiros. E 20% do DNA paterno é de portugueses europeus. A gente precisa entender que esse processo de miscigenação não é um processo lindo, maravilhoso. Ele foi um processo extremamente violento, extremamente... E que talvez essa violência ainda esteja no imaginário nacional. Durante o Brasil Colônia, haviam 5 homens para cada mulher, porque as mulheres brancas não vieram os homens. E o que acontecia? Havia as mulheres indígenas ou as mulheres negras, que ou eram retiradas, sequestradas de suas tribos, as mulheres indígenas, ou as mulheres negras eram violentadas, eram usadas por esses homens brancos. E após isso, as crianças não tinham reconhecimento, essas mulheres ficavam vagando pelas vilas, sem acolhimento, tanto da origem quanto por parte desses homens. Com o fim da escravatura, o governo brasileiro realizou o final da escravatura por pressão externa, principalmente pressão da Inglaterra,
por pressão de parte da elite econômica, mas diferente de todos os outros povos, o governo brasileiro não ressarciu o valor dos escravos, não ressarciu a essas pessoas negras, ou simplesmente colocou elas na rua e falou: ok, vocês não são mais daqui, vocês não trabalham mais aqui. E sem qualquer grau de instrução, sem qualquer direito, as pessoas negras foram proibidas de estudar, foram proibidas de arrumar emprego. Então, não havia nada que assegurasse a sobrevivência. Foram liberados das senzalas, condenados à miséria, ao subemprego e à marginalidade social. Essa foi a maior demonstração de racismo e desamor da sociedade brasileira com a qual convivemos até hoje. Segundo Bacon, que é um psicólogo, era um estudioso junguiano. O que é mestiçar? Mestiça, né? No dicionário português, a gente vai encontrar esses dois significados. Miscigenar, que é o cruzamento de raças ou etnia, e mestiçagem, que significa misturado, um mix. Mestiçagem tem a ver mais com mix, né? Já tem um caráter cultural. A partir da proclamação da República, a pluralidade racial que tinha surgido no período colonial, ela não interessava mais para a elite brasileira. A elite do café, que surgia como uma elite europeia, francesa, inglesa, e que ela entendia que isso era uma grande ameaça e um grande obstáculo na construção da identidade brasileira. Neste momento, a discussão de raça tornou-se um debate nacional. E o grande projeto era: vamos embranquecer a nação. Horrível isso. Vamos embranquecer a nação. Carlos, minha avó, falava para mim: olha, toma cuidado, não vai casar com qualquer um, você precisa embranquecer a família. Né? E aí foi que a gente começa a ter a influência da teoria eugenista. E a ideia que o povo brasileiro, por ser um povo mestiço, já era um degenerado. E que esse mestiço, que não tinha nem a qualidade da sua raça original portuguesa e nem a qualidade da raça inferior, era por si só um degenerado. E que esse degenerado já tinha selado a sorte do país. Isso fala do francês Arthur de Gobineau, o teórico eugenista. Esse teórico influenciou setores importantes da sociedade, como Silvio Romero, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Euclides da Cunha, Horaci Nogueira, Monteiro Lobato. Nina Rodrigues foi um psiquiatra. Como psiquiatra, ele queria provar a inferioridade do povo negro, com teorias biologizantes. Medir crânio. Monteiro Lobato já diz que o Brasil era um filho de pais inferiores. Monteiro Lobato era o criador do tatu indolente, preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Monteiro Lobato foi o criador da tia Anastácia. A partir disso, a gente vai ter teóricos como Freire, com Casa Grande e Senzala,
ele vai configurar os elementos formativos da nação brasileira, e a obra de Freire é muito utilizada durante o governo de Getúlio Vargas para dizer: não, nós somos uma democracia racial. Aqui todos vivem igualmente, com todas as oportunidades. Outro teórico importante é Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, e ele vai descrever o homem cordial. A ideia do homem cordial trouxe assim: o brasileiro é boa praça, o brasileiro não sei o quê. Mas cordial está ligado a cordios, a paixão, a passional, né? Então, nós somos muito passionais. É uma outra leitura. Da Mata, um pouco depois, vai refutar a ideia da democracia racial e vai falar assim: não, nós somos uma sociedade de valores extremamente hierarquizados. E Darcy Ribeiro não avança tanto, mas ele vai dizer que nós ainda somos um povo em busca do seu destino. Munanga é que vai falar verdadeiramente quando ele afirma que o mito da democracia racial serviu para que as elites dominantes dissimulassem as desigualdades e impediu que os membros das comunidades não brancas tivessem consciência dos sutis mecanismos de exclusão. Vocês já pensaram, assim, Maria Célia vem já há bastante tempo trabalhando com a temática, mas a gente começa a perceber uma evidência maior de autores negros, a gente começa a perceber uma evidência maior de exigência de teóricos negros nas universidades. Vocês já se perguntaram que fenômeno foi esse que pressionou a academia? Eu acho que foi as cotas. Eu acho que foi Com a chegada certeza. de estudantes negros, Sim. né? As ideias eugenistas tiveram um papel importante na construção de sentimento de inferioridade e ocultaram a discriminação e o preconceito praticado no país. Impuseram um padrão único, o padrão branco, ainda que com um discurso facetado de democracia racial. Muitos teóricos vão falar que a nossa sociedade racista ela foi mais cruel que a sociedade da África do Sul, porque ela foi muito dissimulada. Por outro lado, se eu me refiro unicamente com uma origem, eu me autorizo a negação de minhas outras origens. Claro que a tendência é eu querer me identificar mais com a minha parte branca, mas eu não vou buscar um passaporte indígena. Eu não busco um passaporte negro. Então, como apaziguar essas tantas vozes e superar a inferioridade? E superar essas coisas, Carlos, que a gente só percebe depois de adulto. Não é verdade? A construção do pardo. O termo pardo é um termo construído historicamente, porque pardo não é cor e não é raça. Ele consta do IBGE, dentro dos grupos que compõem a população brasileira, como brancos, negros, amarelos e indígenas, mas, segundo os historiadores, pesquisadores, ele é um acontecimento histórico, tanto que o termo pardo entra, se você pegar e o IBGE, desde quando ele começou a ser pesquisado, né, desde que o censo do IBGE começou a ser pesquisado, o termo pardo saiu muitas vezes da pesquisa. O termo é entendido como um acontecimento histórico. Ele designou não brancos que usufruíam de liberdade. Não brancos poderiam ser negros,
mestiços. A denominação estaria não apenas nos aspectos étnicos, mas hierárquicos, né? E, de alguma maneira, falava de uma ascensão social. E aí, se eu acedo no Brasil colônia, se havia uma ascensão social, notoriamente eu passava por um processo de branqueamento. Mesmo que eu fosse mestiço ou se eu fosse negro. A denominação mulato era preterida, pois nas irmandades e na legislação do período colonial estaria provavelmente ligada à questão da noção de impureza de sangue. Durante muitos anos, quando a gente falava de mestiço, a gente falava das 3 mestiçagens. Hoje em dia, a gente não fala mais, porque a gente restringe o termo mestiço a um acontecimento histórico. Talvez a gente possa concluir que o termo pardo tenha sido tomado de empréstimo para nomear uma categoria de diferenciados, não brancos livres, e paulatinamente foi substituindo a designação mulato, construindo a ideia que este não é negro, ou melhor ainda, fazendo com que nos afastássemos da nossa origem negra. Uma reflexão. E aí, antes de dividir o grupo, talvez terminar essa parte da apresentação com uma afirmação do Mino Carta, que vai dizer que, de alguma maneira, a Casa Grande e a senzala ainda estão de pé dentro de nós. O colonizador e o colonizado ainda estão de pé dentro de nós, né? É um movimento social, mas é um movimento intrapsíquico. E eu acho que é o resgate das histórias, é o poder olharmos para nós mesmos sem medo que talvez possa nos ajudar, nos unir, nos acolher. O que vocês acham, então? A gente divide o grupo. São 7h15 até umas 7h40, 7h30. Quantas pessoas temos? 20. 5 grupos de 4. Arline, obrigada pela sua participação. Você gostaria de fazer alguma colocação? Sim, gostaria de dizer que gostei e estou a olhar como o primeiro e não o único encontro, e espero que haja mais. Gostei. É só por estar cansada e ter de viajar de regresso de onde estou daqui a 6 horas, então acho prudente eu ir descansar um bocado, mas gostei imenso e espero que aproveitem o resto da sessão. Um abraço para todos e todas. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Arline. Obrigada. Carlos, você divide para nós? A proposta é assim, talvez a gente teria 20 minutos, mais ou menos, vocês comentarem os impactos, se teve alguma cena, né? Trocarem, porque realmente acaba sendo tão impactante, vocês trocarem como ficou para vocês. Maria Célia, super obrigada pela participação, foi uma alegria te ver novamente, uma honra. Pois é, eu também, Denise. Desculpa, viu, Denise? Não sei se você está percebendo, teve um problema na luz aqui no meu consultório. Está escuro, gente, estou na penumbra. Então, mas eu já tinha uma questão familiar, Denise. Eu estou muito feliz, parabéns, né? Muito orgulhosa de ver o salto enorme, né? Eu que tive a honra de ver lá no comecinho esse trabalho, participar da sua banca de defesa. Exatamente.
Muito, muito obrigada mesmo. Parabéns. E Ah, eu me Adriane, sinto super honrada com a sua presença. mas eu só podia estar aqui, não poderia nunca, né, não estar. Estou muito agradecido. Lamento muito mesmo, viu, Denise? Tá? Um beijo. Desculpa, Beijo. grupo, eu coloquei um recadinho para vocês. Até. Maria Tchau. Célia, Tchau, Maria obrigada, Célia. viu? É uma honra ter você aqui conosco, sempre. Imagina, tô Obrigada, Maria feliz demais. Célia. Obrigada, parabéns. Tchau. Obrigada, tchau. Então, gente, nesses 20 minutos, vocês comentarem, né, de como a repercussão das palavras. Eu teria ainda depois uma parte para falar de psicodinâmica, mas eu estou achando mais importante conversar um pouco. Legal? Ok, foram 4 grupos, né? Se a gente tivesse ao vivo e a cores, ou se a gente tivesse mais tempo, psicodramaticamente a gente pediria para que cada grupo montasse uma cena. Mas eu vou pedir para que uma pessoa de cada subgrupo faça um breve relato do que foi conversado, quais foram os temas que foram aparecendo. Então, grupo 1, quem que era? Eu, Joyce e Ana. Joyce, você quer falar? Eu falo. Pode falar, Adriane. Qualquer coisa eu complemento aqui. Tá bom. Então, nós passeamos, né, por nós mesmos, pela nossa família, né, a nossa constituição familiar, e falamos bastante sobre a violência contra a mulher, né, que a Joyce é aqui de Campo Grande, um prazer conhecê-la, né, e a Ana também estava no nosso grupo. E a gente vê assim que quando é a morte ou uma agressão de uma mulher preta, né, a mídia não dá muita atenção, na verdade, não dá atenção nenhuma. Mas quando é uma violência contra uma mulher branca, né, a mídia dá um destaque enorme. Foi o que acontece, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Então, a estatística, né, dessa violência contra nós, mulheres negras, mulheres pretas. E aí a Joyce estava falando também sobre a questão do CRP, né? Para quem é psicólogo, o nosso conselho CRP, CFP, não sei como é que tá, mas aqui tá muito difícil, né? Adentrarmos ao CRP, o Conselho Regional de Psicologia, porque ainda é elitizado, porque ainda é branquitude, né? E porque ainda é preconceituoso. Então, se a Joyce quiser contar um pouquinho, se tiver tempo, né, dessa experiência dela no conselho, eu acho que seria bem válido, assim. Então, rapidamente, né? Boa noite a todos. Boa Me chamo noite. Joyce, sou formada em filosofia, em psicologia também. E aí nós tivemos, né, nós que eu digo assim, algumas psicólogas daqui de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, algumas colegas de Dourados, né? Fomos convidadas, logo que o Conselho Federal de Psicologia implementou a criação de um núcleo que tratasse especificamente da pauta étnico-racial. Então, nós fomos convidados a compor esse grupo, nós iniciamos com um grupo de estudos, ainda não tínhamos, assim, muito explícito, né, qual que seria a nossa atuação, a nossa intervenção, né? Existe uma resolução que trata do Conselho Federal de Psicologia, né, do Comitê de Ética, que trata especificamente, assim, da questão de o profissional que agir de forma a ignorar, né, vamos dizer, uma queixa de racismo, ou mesmo agir de forma discriminatória, ele pode ser penalizado, né? Então, nós vamos começar a trabalhar com essa questão da atuação profissional, das universidades que não garante uma disciplina específica sobre essa temática, quando tem, optativa, e por aí. Então, enquanto nós estávamos atendendo, assim, o interesse daquilo que era pauta do quadro de conselheiros, nós permanecemos ali. A partir do momento que nós começamos a apresentar as nossas propostas, as nossas demandas, aquilo que nós compreendemos ser necessário de discussão,
Até porque, assim, né, para pontuar, que eu penso que isso também é bem importante, existia apenas uma colega negra que compunha, na época, essa formação do CRP, que é a psicóloga doutora Thaís, hoje professora da Universidade Federal, acho que a Dani Lobo deve conhecê-la, né? E até mesmo quando ela começou a se posicionar, tendo o nosso apoio, foi uma situação de tanto atritos que ela mesma se afastou do conselho e todas nós passamos a não fazer parte mais desse grupo, mesmo depois manifestando em ter o interesse, né, em continuar contribuindo. Então, assim, aí nós somos, a partir disso que ocorre, acionadas apenas quando existe uma obrigatoriedade por parte do sistema conselhos, no caso o Conselho Federal de Psicologia, exigindo do CRP a apresentação de dados, de pesquisa. Então, aí, nesses momentos é que nós, né, psicólogas pretas, somos acionadas. E isso demonstra, né, muito, como que eu posso dizer? Estou um pouco nervosa. É porque na época foi uma situação bem tensa que nós, então eu estou revivendo aqui, né? E, na verdade, o que nós tínhamos ali era o objetivo maior de trazer para a psicologia, que é uma área da saúde mental, né, essas questões da importância de um profissional ter em seu processo formativo elementos, por exemplo, para lidar com isso durante o atendimento. E não estou dizendo só de uma pessoa que sofre, que está ali como vítima, mas principalmente daqueles que cometem, né, o racismo como sendo algo da própria cultura, como sendo algo natural, e não percebe, né, muitas vezes, o prejuízo que está causando a outros. Então, nesse sentido, assim, hoje existe um núcleo, né, que é o núcleo de é o núcleo de estudos, grupo de estudos étnico-racial dentro do CRP, onde as profissionais de psicologia mesmo, as mulheres pretas, os homens pretos, né, não têm essa representatividade. É isso. Nem de pessoas e nem da pauta em si, né? Então, talvez assim, pinceladamente, quando as datas comemorativas, assim como a maioria das instituições faz. Aí lembra do preto, né? Em abril, em maio, em novembro. Então, é isso. Que forte, né, Joyce? Muito forte. Grupo 2. Gente, me desculpa, Adriane e Sirlene, estou achando que a gente vai ter que ter um segundo encontro, né? Porque eu estou um pouco preocupada com o horário, pessoal, né? Então, eu sei que é uma pincelada e eu sei também que o tema suscita demais da conta, né? Estava falando há pouco para o Carlos, talvez a gente tivesse que sair para um boteco, continuar conversando, né? Beber uma coisinha e continuar com a prosa. Mas bora lá para o segundo, terceiro, quarto. Bora! Bora! Mas aí eu vou pedir para o grupo 2, 3 e 4, assim, ser bastante breve, e aí a gente já parte para o fechamento. Ó, pode ser? Mas super importante, Joyce, super acolhimento. Isso a gente vê na universidade também, que desde quando eu entrei para trabalhar na universidade se discutia o currículo e esse currículo nunca que saiu. Grupo 2. Eu acho que o grupo 2 era eu, a Ana Lúcia e a Sirlene. E aí a gente estava discutindo muito sobre se deparar com essas violências e saber nomeá-las, né? Porque nós, enquanto pessoas de pele clara, a gente acaba sofrendo essas violências a vida toda, a gente entende a nós mesmos como pessoas diferentes e não entende por quê. Então, foi muito isso que eu trouxe, assim, que a gente estava debatendo sobre, enfim, entender que a gente é uma pessoa diferente e é apontado o cabelo, é apontado a boca, é apontado o nariz, mas por quê? Por que eu sou essa pessoa diferente? Então,
esse aperto na garganta de entrar nesses debates e revisitar essas violências e revisitar elas agora com essa noção de eu vivi isso aqui, eu sofri racismo, então de saber nomear essas coisas que a gente passou. Entendo mesmo. E é inevitável as cenas, né? A gente vai falando, as cenas. Vão aparecendo. Grupo 3. Acho que somos nós, né? Eu, Silvana e Stephanie. E nós conversamos um pouco sobre a violência que a mulher negra passa diariamente, né? Que não tem sido fácil ser uma mulher negra em qualquer espaço. E discutimos também, conversamos um pouco sobre o pardo, né? Que a Silvana tem 2 filhos aí pardo, aí trouxe algumas experiências dos filhos dela, que um se reconhece preto, o outro não sabe. E conversamos um pouco também sobre esse sofrimento do pardo, do não lugar, do não pertencimento, de ser muito preto para muito preto para ser branco, e muito branco para ser preto. E oi, você falou, Ana Lúcia, alguma coisa? Desculpa. Não, desculpa, minha tia que chegou aqui, tô dando tchau para ela. E aí foi isso, e de mulher, de pessoa preta, né? De ter que constantemente estar provando a competência, de todos os dias ter que abrir o currículo e mostrar quem é. E de vez em quando bom mesmo chegar dando carteirada, porque parece que algumas relações, as pessoas fazem questão de manter essa hierarquização. Então, todos os espaços, você é uma mulher negra, então você está abaixo de qualquer coisa que... Foi essa discussão, a gente levou um pouco para esse lado, não sei se as meninas querem complementar. Eu falava há pouco, Soraya, para o Carlos, né, de uma situação que eu vivi em novembro, e eu falei assim, deu vontade de dar carteirada com o currículo, né? O currículo a gente constrói, ele é orgânico, né? A partir do nosso desejo, mas parece que às vezes tem que fazer isso mesmo. Uhum. Eu trouxe até uma frase do Aragão, uma música que ele fala que quando o preto tem resolvido a sua cor, ele não tem que se impor e nem que se curvar. Então não tem que estar em nenhum dos 2 estágios, assim, nem impondo e nem se curvando. Mas tem que estar muito bem resolvido isso. Grupo 4. Só queria complementar do que a Soraya trouxe, do não lugar e do sofrimento que a gente, eu como mãe dele, de um menino pardo, ele me fala, nem ele sabe onde é o lugar dele, ele não sabe. E é muito triste, e as meninas me disseram, Silvana, você nunca vai entender direito mesmo, não vou. Mas acolho meu filho sempre e vou continuar estudando e aprendendo com vocês, porque é doloroso demais. Tem uma série, gente, bem rapidinho, que fala sobre isso, de uma família que adota um menino negro, que é This Is Us. É linda. É muito Maravilhosa, boa, é bem muito legal. linda. Qual é, linda. Angélica? This Is Us. This Is Us. This Is Us. Eu acho que estava Coloca no chat pra gente. Coloco, acho que era na Amazon, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui. Isso. Eu acho que na Globoplay agora Maravilhosa essa também série. tem. Gente, é assim, é muito profunda. Angélica, Eu muito assisto bom. e choro. Grupo É muito 4, gente. Ermelinda, fala por nós. Cadê? Ela tá Ermelinda, aqui? se você quiser falar cantando, vai ser bem bom. Pode falar, É uma boa. não veio nada agora. Não, Angélica, pode falar. Eu falo e vocês duas complementam. Estava eu, a Angélica e a Dani, e aí a gente começou a falar também dessa questão revisitamos um pouco as nossas origens, né, familiares, e falamos um pouco, né, que nem eu comecei falando que na minha certidão está como parda, né, e a gente foi por aí que a gente começou a falar de começar a nomear, identificar o porquê, entender que, historicamente, por que tinha pardo nas certidões de nascimento, que era uma forma que o Brasil começou a nomear as pessoas que eram né, que eram já descendentes de africanos. Então, se apropriar desse conhecimento, né? E é importante para a gente poder se
se entender também, né, dentro da nossa identidade, quanto que o processo de escravização foi ruim no momento, a partir do momento que ele tirou a nossa identidade, né? E a gente praticamente tem que dar uma volta de 360 graus para poder se encontrar, e não muitas vezes não se encontra, né? E nós, como nós estávamos em três mulheres de diferentes lugares, e a Angélica trouxe a sua relação interracial, trouxe também as suas experiências com o seu companheiro, que é um homem negro, a Dani também no seu lugar de profissional, que também tem que provar que é uma profissional formada, eu também trouxe a minha experiência, então a gente caminhou nessas nossos relatos, desses momentos de saber nomear essas dores de violência que a gente passa, né? Completa E aí, eu acho, Angélica. eu acho que é E importante, Dani? né? Eu vou falar uma coisa. Eu falei já no começo, mas eu vou repetir. Quando a gente fala de relações raciais, a gente não pode só racializar o negro ou racializar o pardo. A gente precisa racializar o branco. Há pessoas brancas nesse encontro. Então, branco também é raça. E o discurso da raça perpassa pelas pessoas brancas. Porque não estou falando da Angélica, não é a pessoa Angélica, é a questão da branquitude, porque há um lugar racial de branquitude que é diferente do lugar racial do negro ou do pardo. Eu acho que a gente está começando a cair nesse erro de não racializar o branco, Faz né? sentido. Há um lugar de fala. Por mais dificuldades que se tenha passado, se você comparar o mesmo nível de dificuldade, você teve um pouco mais de facilidade por ser uma pessoa branca. É o que eu até compartilhei com as meninas, assim, que eu me sinto às vezes com vergonha de ser branca. Então, enfim, e aí elas, enfim, super acolheram nesse sentido eu nem sei explicar, mas eu sinto como se eu tivesse um dever de reparação histórica em relação à minha família, sabe? Aos meus ancestrais, sei lá. Então, de alguma forma, é o que eu falei, eu não conhecia ainda o grupo de vocês. Mas o tema me chamou a atenção. Eu falei, não, eu quero participar. E aqui eu estou, mas sem saber muito para que lugar que iria, sabe? E eu até agradeço porque eu me senti acolhida. Então, eu consegui abrir e me expor mesmo, né? Eu não sabia como eu ia ser Ótimo. recebida, né? Então, eu agradeço por isso e tento a cada dia também me colocar no meu lugar de privilégio mesmo. Eu tenho uma amiga que é Nisei, né? Os pais dela eram japoneses e essa discussão é difícil para ela porque ela fala, mas eles também passaram dificuldades. Passaram, né? Os Niseis foram impedidos de falar o idioma, tiveram bens apreendidos, mas é o que eu falo, mas os imigrantes japoneses não foram sequestrados. Tanto que tem um grupo que é Grupo Camélia Amarelitude da Liberdade, eles fazem um movimento de preservação da liberdade em São Paulo, não de preservar a história oriental, mas de resgatar toda a história negra do bairro da Liberdade. E é o Grupo Amarelo. Porque aí eles também começaram a se racializarem. E na medida que se racializaram, entraram num processo de consciência muito grande. É bonito, eu acho que assim é muito bacana. Eu já participei, tem um grupo de pedal, né, de andar de bike, e aí eles fazem esse movimento histórico mesmo para conhecer. E aí eles levaram a gente até a Liberdade mesmo para contar toda a história do povo negro, né? Então foi bem legal. Pois bem, gente, eu sei que muitas portas ficaram abertas, janelas e alguns sótãos também, né? Os nossos sótãos se abriram. Que possa ter servido como um start, como o começo, ou mesmo para alguns outros como uma continuidade. Foram somente alguns elementos de discussão. Só para complementar, por que o quadro se chama Redenção de Cã?
né? Que eu acabei não falando. Cã era um filho de Noé e remete a esse mito bíblico. Diz a história que Noé dormiu embriagado e Cã, seu filho, expôs a nudez do pai aos irmãos, como zombaria. Ao acordar, o pai então amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser servo dos servos. Há versões, inclusive, que descrevem Canaã como um dos descendentes mais negros de Cã. Daí a redenção de Cã, que o pintor retoma em 1895. Acho que é isso, gente. Ai, fiquei com gostinho de quero mais, gente, pelo amor de Deus. Eu tô por conta, como diz no interior. Nossa. Eu trabalhei muito pelo interior, né, Ana? Porque eu trabalhava na Unesp e Ah, eu morei em Assis, inclusive, Franca, eu viajei muito para Franca. E aí eu adorava quando o povo falava, eu tô por conta, gente, tô por conta. tô por conta. É porque aqui foi os mineiros que começaram Franca, né? Então a gente é um É, povo aqui bem minerado. e aqui no Rio Grande do Sul eu adoro quando o povo fala capaz, bem Capaz, 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 capaz. né, Beti? Pois é, capaz, gente. Eu acho que foi um encontro importante. Também saio com. Não saio fechada, muito pelo contrário, saio muito em aberta. Mas eu acho que é para isso mesmo os encontros, né? E eu acho que mais do que tudo é essa possibilidade da gente se aquilombar, da gente se encontrar, da gente poder falar, da gente poder buscar história, da gente poder trocar história e da gente estar junto, da gente poder estar junto. Né, Sirlene, Adriane? Assim, eu quero muito agradecer a você, Denise, de novo, não canso de agradecer. A todo mundo que veio, né? Nós vamos disponibilizar a gravação e toda vez que eu aquilombo, né, volta certas cenas da minha vida que me fortalecem. Antes me entristecia, me revoltava, ficava sem entender. Hoje eu entendo e me fortalece. Me fortalece tanto que eu tô aqui, né? Eu e Sirlene criamos esse grupo, chama Das Pretas, porque a gente quer fazer mais movimentos assim, né? De aquilombamento, de pessoas assim, é, cientistas, estudiosos que tenham vivência, que queiram ampliar a nossa consciência, né? Enquanto pessoas brancas, enquanto pessoas pretas que queiram somar na nossa luta aí o antirracista, né? O respeito por dignidade, enfim. Muito obrigada, viu? Eu queria ouvir depois vocês, assim, uma palavrinha, né? Psicodramatista, se não tiver uma palavrinha no final, não fez psicodrama. Eu quero, eu quero agradecer a todos também, em especial a Denise. E a Denise falou uma frase assim que eu vou guardar no meu coração, sabe, Denise? É preciso olhar o passado para sentir como eu quero o futuro. Eu acho que é isso que eu trago dentro de mim, sabe? Coisas que eu lembro lá atrás, não, olha, eu não quero nem para mim, nem para os meus, né, meus iguais, né? Então eu achei muito bacana a ideia da Adriane, ela me convidou para o projeto das Pretas, estamos juntas e eu espero que a gente se encontre por aí, né? Novamente. Muito obrigada, viu, gente? Adriane, Sirlene, posso pôr meu Insta aqui? Sim, Meu por canal Pode, favor. lógico. Tá. É um canal novo que também a gente vai estar divulgando umas coisas aí meio A por Denise, ela conta. é presidente, né, Denise, do projeto Caxangá, Não, o Instituto idealizadora. Caxangá é um instituto voluntariado. Eu comecei, a Dani também está nesse instituto. Eu comecei a participar como voluntária e fui convidada para ser coordenadora do grupo de estudos e pesquisa de relações raciais, né? É um grupo voluntário, é um instituto muito bacana.
E estamos lá também trocando, aprendendo, multiplicando, passando para frente. É isso aí. Uma palavrinha, gente? Bom, a palavrinha passou muito rápido, quero mais. Nossa, não podia nem acabar agora. Ana Lúcia, pega as suas Palavrinha palavras também. palavrinha ótima, Silvana, quero mais. Quero mais, preciso, porque Nossa. é um processo, como a Soraya bem colocou, e outras pessoas, jamais, e meu filho me fala o tempo todo, até brinco com a Soraya, ele gosta muito dela. Não a viu pessoalmente ainda, mas gosta muito dela. Não, ele viu sim no dia do lançamento do livro. Ele fala, você nunca vai saber. Eu posso morrer de explicar, mãe, mas você nunca vai saber. Você não sabe, não dá para você saber, e é verdade. Quem mais Mas manda a palavra? eu A quero Quilovana. muito outros encontros e aprender com vocês e reconhecer o quanto a gente precisa. Já me senti como você, viu, Angélica? Mas eu tenho mais de 60 anos, você fica diferente e vai tendo outros encontros. A minha palavra que eu vou sair agora é assim, acolhida, mas querendo mais. Adorei, muito Angélica, obrigada. Angélica, Gente, obrigada pelo convite, eu amei, eu amei. Angélica, uma palavra. Eu vou. Reparação. Reparação. Carlos, uma palavra. Então, pensando mais. Hermê. Eu volto. Dani. Tá. Dani. Gratidão. Stephanie. Acho que eu fico com entendimento de algumas outras posições. Perfeito. Soraya, uma palavra. Aquilombar se é preciso. Foi todo mundo? Eu, fazer parte. E eu, Lisbeth? troca profunda. Foi uma troca profunda. Foi uma troca profunda. Pertencimentos. Pertencimento. Pertencimentos. Tá. Vamos embora? Beijo, tchau. Até a próxima. Tirar uma foto, se alguém tirou uma foto geral Denise, assim? põe seu Instagram. Vamos tirar. Denise. Põe seu Instagram, Denise. Eu pus lá conexão.práticas e tem o outro. Eu não vi, peraí. Também não. Não tá, não. Eu coloquei conexão. Coloquei os dois. Conexão, práticas e Denise Nonaia. Tirou a foto? No 3. 1, 2, 3. Saiu Beijo, aqui o chat. gente. Só um minutinho, gente, de novo. Ao sorriso. Ok. Um beijo Gente, grande no coração obrigada, de viu? todos, viu? Tchau. Tchau, Beijo. gente. Muito obrigada. Tchau, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. Até mais.